Seja bem-vindo ao nosso canal Gerados pela Palavra. E hoje nós vamos falar acerca de Apocalipse no capítulo 20, do versículo 11 ao 15, que nós chamamos de juízo final, porque nós vamos fazer um resumo hoje acerca dessa passagem. Nós chamamos de juízo final porque nós usamos essa terminologia por causa de que existem vários juízos, e esse daí sendo o último, nós os chamamos de juízo final. Nós vamos ver ali que João vai dizer, no versículo de número 11, ele vai dizer assim: e vi um grande trono branco. Nós vamos ver lá que ele está dizendo grande trono e branco. O grande ali não representa tamanho, tá? Mas sim poder e majestade. O trono ali, nós vemos pela Bíblia, aquele que se senta num trono para julgar é um rei ou um juiz. Nós temos alguns exemplos bíblicos sobre isso. Mas nesse caso aqui será Jesus Cristo como juiz, o justo juiz, para julgar, para condenar ali. E nós vamos ver que o trono é branco, representando ali pureza, justiça e santidade. Nós vamos ver que quem vai estar sentado sobre esse trono é Jesus Cristo, porque a Bíblia diz lá em João 5,27 que o Pai deu poder a ele para que ele possa julgar. E nós vamos ver lá no livro de Salmo 89, no versículo 14, a parte A, que as bases do trono de Deus é justiça e juízo. Ou seja, Jesus ele vai decretar um juízo, mas com justiça, sendo justo, fazendo justiça ali. Então nós vamos ver que João vê um grande trono branco. O que está sentado sobre o trono é Jesus Cristo no dia do juízo final. Aqui eu fiz uma pergunta: quem vai para o juízo final pode ser absolvido? É claro que não. Por que não pode? Porque o juízo final é só para ímpio, não vai ter justo, não vai ter santo no juízo final. E o juízo final é só para ímpio. E lá em João 3, 18 e 19 vai dizer que aquele que crê em Jesus, ele não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Então vai para o juízo final quem já está condenado. Por isso que não pode ter nenhuma absolvição. Nós vamos ver aqui também, no versículo 12, ele vai dizer: vi os mortos. Aí está fazendo referência acerca da segunda ressurreição, porque a primeira ressurreição é a ressurreição dos santos, a ressurreição dos justos, e a segunda ressurreição é a ressurreição dos ímpios. Nós vemos aí em Apocalipse 20, no versículo 5, dizendo assim: mas os outros mortos não viveram, até que os 1000 anos se acabaram. Aí no versículo 12 do capítulo 20, João está dizendo: e vi os mortos. Então nós vamos entender que depois do milênio, quando há aquela rebelião em Gog e Magog ali, quando Satanás se revolta contra o governo de Cristo ali, e todos aqueles que o seguem é devorado, depois disso, a Bíblia diz que Satanás, o diabo, é lançado no lago de fogo e enxofre, e vem o juízo final acerca ali daqueles que morreram ímpios, de todos os ímpios de todas as épocas. A Bíblia vai dizer: e vi os mortos, que são os ímpios, grandes e pequenos. Tem a ver com importância, a palavra de grandes e pequenos, tem a ver com importância, posição e prestígio, e não com estatura ou idade. Aqueles grandes e pequenos ali não tem a ver nem com estatura e nem com idade. A ressurreição desses ímpios no dia do juízo, assim como diz lá em Daniel 12:2, será uma ressurreição para vergonha e desprezo eterno, e será uma ressurreição de corpo e alma, onde eles estarão com um corpo vergonhoso naquele dia do juízo. A Bíblia vai dizer assim, que abriram-se os livros e abriu-se outro livro. Nós observamos aqui que quando fala os livros está no plural, e o livro, outro livro, que é o da vida, está no singular, fazendo referência a uma distinção entre o livro da vida e os outros livros que serão abertos. Aqueles outros livros são livros de registro dos atos dos homens,
que nós chamamos livro das obras dos homens, seja ela boas ou más, mas que não vai trazer nenhuma absolvição para eles, somente para que possa ser mostrado os atos que eles praticaram, não justificando eles ali. Mas Jesus, como justo, vai liberar uma condenação, porém antes irá mostrar todos aqueles atos que eles fizeram ali, e os atos serão mostrados. A Bíblia vai dizer assim: e eles foram julgados, no versículo 12 e 13, segundo as suas obras, tá? Tudo aquilo que estava registrado no livro. A Bíblia diz que abriu-se outro livro, que é o da vida. Eu entendo que toda pessoa, quando ela nasce, o nome dela está escrito no livro da vida, porém, que quando ela tem a consciência de pecado e e vive uma vida pecaminosa, e vive uma vida dissoluta, e não acredita em Cristo, não obedece à palavra de Deus, o nome dela é riscado no livro da vida. E só aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador, que o nome permanece ali escrito no livro da vida. Nós vamos ver aí alguns textos, Salmo 69, 28, Êxodo 32, 32 e o 33, quando Moisés conversa com Deus ali, pedindo para que o nome dele, ao invés dos idólatras, pudessem ser riscados no livro da vida. E no 33 Deus responde para ele que só iria riscar aquele que pecasse contra ele. Então nós vamos ver aí também, lá em Lucas 10, 20, acerca do nome escrito nos céus, como também Hebreus 12, 23, Apocalipse 3 e 5, Daniel 12, 1 e Apocalipse 20, 15, no versículo de número 15 aí, acerca de todos aqueles que não foram achados o seu nome escrito no livro da vida, porque também não teria uma lógica. Por que no juízo final vai ter o livro da vida, se o nome deles nunca tiveram lá? Então nós vamos ver que o nome deles foram riscados pelo fato da iniquidade, da pecaminosidade, de toda a impiedade que eles praticaram aí. O nome deles foram riscados, por isso que vai estar lá o livro da vida, mostrando que pelas obras deles, o nome deles foram riscados quando eles tiveram a consciência de pecado e começaram a praticar as obras más e não confessaram a Cristo como seu Salvador. Nós vamos ver aí que existem dois tipos. Eles serão julgados pelas obras no juízo final e pela palavra de Deus. Jesus vai dizer lá em João 12, 48, já tem quem o julgue. A palavra que é pregada, que foi pregada, a palavra de Deus ali vai julgar, vai condenar, né? Vai mostrar que eles andaram em desacordo com a palavra. Então a palavra de Deus ali é uma dos viés que será utilizado para o julgamento no juízo final. Quem será julgado? Todos os ímpios de todas as épocas, que vão ressuscitar com o corpo vergonhoso. Em Judas, versículo 15, é um texto bem interessante, eu gostaria de ler. Lá no versículo 15 vai dizer assim: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele, contra o Senhor Jesus. Nós vamos ver aí que os ímpios estarão no juízo final, e os anjos também. Lá em Judas também, no versículo de número 6, vai dizer assim: e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Nós vamos ver que no juízo final estarão os ímpios e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, como diz lá na epístola de Judas, no versículo 6. A Bíblia vai dizer no versículo 13, acerca da morte do Hades ali, dá a entender que a morte deu os corpos, o corpo das pessoas que morreram, dos ímpios, e o Hades, que é o lugar da alma dos ímpios, aguardando o dia do juízo final. O Hades é o lugar da alma. Todo ímpio, quando morre, a sua alma vai para o Hades, sendo atormentado até o dia do juízo final, que será apresentado lá no dia do juízo final, a sua alma, o seu corpo lá. No versículo 14 e 15, está ali a condenação.
que todo aquele que não teve o seu nome achado escrito no livro da vida, todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foram lançados no lago de fogo e enxofre. Um resumo final de todos aqueles que foram lançados no lago de fogo e enxofre, que nós chamamos de Geena, ou o inferno propriamente dito, apesar de Hades também muitos de nós cristãos chamarmos de inferno, mas o inferno propriamente dito é o Geena, ali o lago de fogo e enxofre, que no sentido geral, os que foram lançados lá, o anticristo e o falso profeta, que foram lançados vivos, o diabo, a morte, o Hades, aquele que não foram achados escritos no livro da vida, todos eles foram lançados lá, e tem uma lista aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, no versículo 8, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, é o afastamento eterno da presença de Deus, com o desprezo eterno ali, recebendo o desprezo eterno de Deus ali. Esse daí foi o resumo de Apocalipse no capítulo 20, do versículo 11 ao 15, acerca do juízo final, que é somente para os ímpios, e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.